Deixa eu ir direto para Ibiporã, vou chamar o Pedro Marconi, ele está em frente à delegacia, porque desde as primeiras horas do dia, muita movimentação e muitos detalhes novos sobre o caso da mulher que foi covardemente agredida pelo ex-companheiro no trabalho. A gente mostrou esse caso segunda, mostrou na terça-feira, quarta-feira com muitas novidades, porque hoje a mulher conversou com a nossa equipe, a vítima deu detalhes de como tudo aconteceu, o agressor se apresentou na delegacia, deu o depoimento dele e nós também conseguimos ouvir o delegado. Pedro, a movimentação por aí já é mais tranquila nesse momento, mas há poucos instantes ele estava aí falando com o delegado, é isso? Exatamente, Buganza, foi um dia corrido aqui na delegacia de Ibiporã, onde agora há pouco, principalmente, fato que mais aí de destaque, o agressor, o homem que bateu na ex-companheira, ele se apresentou ao delegado Vitor Dutra, da companhia de duas advogadas. Ele que foi aí alertado sobre a possibilidade do delegado pedir a prisão preventiva dele. Para que isso não acontecesse, correu antes e veio aqui para a delegacia. Então, o que o delegado informou? Que esse homem relatou que teria discutido e fez o que fez com a ex-companheira por conta de uma briga envolvendo a guarda de uma filha do casal. Então, eles são pais de 3 crianças. Dois garotinhos que aparecem nas imagens no momento em que ele agride a ex-companheira, e uma terceira, uma garota, ela que está com a mãe, mas o pai queria essa guarda. Então, essa foi a justificativa dada por ele para as agressões. Esse homem que está solto, mas ainda corre o risco de ter a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil à Justiça. Nós temos um trecho da entrevista com o delegado Dr. Vitor Dutra, dando mais detalhes sobre os relatos desse homem agora há pouco aqui na delegacia de Ibiporã. Vamos ver. Ele confessa ter realmente agredido ela, e relata que a motivação teria sido uma desavença referente à guarda dos filhos, né? Além disso, outras situações aí que eu não prefiro entrar em detalhes para salvaguardar a própria dignidade da vítima. 18:07. Essa é uma primeira fala do delegado, explicando como tudo vai acontecer. A princípio, esse rapaz não fica preso, Pedro. Não, Buganza, ele está solto, foi liberado, mas ele ainda corre o risco, durante essa investigação, que não acaba aqui, ela continua, ele corre o risco de ter a prisão preventiva solicitada pelo delegado Vitor Dutra. Então, ainda é uma possibilidade que está em aberto. Hoje nós trouxemos na nossa programação, já que o delegado pretendia pedir a prisão preventiva dele, já que foi até a casa do homem, mas ele não encontrou, os investigadores não acharam ele lá. Então, depois da informação rodar, ele veio aqui e se apresentou na delegacia, está solto, mas ainda pode ir para a cadeia. Buganza. Vamos para o detalhe para quem está acompanhando, Pedro, porque muita gente não está entendendo por que esse rapaz não foi preso. Ele alega que é porque ele tem a guarda dos filhos e precisa cuidar das crianças, é isso? São algumas situações, Buganza. Ele saiu do flagrante, né? Então, no exato momento que aconteceu toda a agressão, ele fugiu. Quando a polícia chegou, ele já não estava mais lá, saiu do flagrante. Além disso, ele não tinha nenhuma medida protetiva. A mulher, na verdade, ainda não tinha uma medida protetiva válida contra ele. Ou seja, então ele não, apesar da agressão, que é um fato extremamente grave, ele não tinha nenhum impeditivo de chegar próximo da ex-companheira. Então, por conta disso, aí o delegado, para pedir uma prisão, ele precisa de alguns elementos, mostrar que esse homem representa ameaça, a questão da reincidência dele, e tudo isso leva tempo e provas. Então, por isso, nesse momento, ele está solto, mas ele pode ser preso sim, ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, a partir do que a investigação ter como resultado e do desfecho que vai ser encaminhado pelo delegado aqui de Ibiporã. Buganza. Agora, atenção para o detalhe, o Pedro Marconi vai continuar comigo, porque nós conseguimos hoje, a nossa equipe, o Wesley Lemos, junto com o Eleandro Piva, conseguimos entrevistar a vítima de tudo isso. A mulher que passou por essas agressões, a mulher que levou ali tapas, empurrões, puxões, socos, enquanto estava trabalhando na frente do próprio filho, contou o que ela viveu naquele dia e o trauma que ela está vivendo e o medo até aqui, não é, Pedro?
São marcas que ficaram no corpo, mas principalmente no psicológico dessa mulher. Depois de toda essa situação, ela que apanhou com socos, pontapés, foi puxada pelo cabelo e empurrada. Toda essa situação, essas cenas lamentáveis de agressão aconteceram na frente dos dois filhos do casal, duas crianças, o que deixam essa história ainda pior. Então, o que essa mulher, essa vítima, lógico, sem se identificar, sem mostrar o rosto, relatou para a nossa equipe, para o Wesley Lemos e para o repórter cinematográfico Leandro Piva, que ela vive momentos de tensão e que não seria a primeira vez que o homem já vinha ameaçando, vinha agredindo. Isso estaria acontecendo há pelo menos 10 anos, ela então nessa situação de violência. Nós temos um trecho da entrevista dela, nós acompanhamos a partir de agora. Ele querendo falar comigo e eu falei pra recepcionista, fala que eu tô numa reunião. O que aconteceu? Ele começou a ameaçar a recepcionista, falar que ia lá, que ia quebrar tudo, que eu ia chorar lágrimas de sangue. E ela chegou apavorada na minha sala. O telefone tocou de novo. Eu atendi, porque eu tava resolvendo um problema com o cliente. Era ele. E ele começou a falar que se eu desligasse o telefone, ele ia me matar. Foi aonde, nas filmagens, pode ver que eu saio com o telefone na mão. Por quê? Eu fui passar a chave na porta da clínica, porque eu já imaginava que ele ia lá, entendeu? Para fazer alguma coisa, para estar ligando, eu tava na redondeza. Só que foi questão de eu virar as costas, na filmagem mostra, eu virando as costas, ele já abrindo a porta, que tipo, parecia uma pena, entendeu? Aí ele entrou e já me pegou e aconteceu tudo. Então, ele já estava ameaçando a recepcionista e não era a primeira vez que ele ligava lá ameaçando. Agressões eu sofro desde 2013, né, que foi logo que a minha mãe morreu. E assim veio quando ele foi preso em flagrante, que daí eu me separei e mesmo assim ele continua ameaçando. Ele já ficou de tornozeleira há 9 meses. E agora ele fez isso. Você teve uma medida protetiva, né? Qual foi a orientação da justiça? Essa medida protetiva parece que foi revogada. Por qual motivo? O que aconteceu? Qual o seu sentimento sobre isso? Eu também não sei, eu também queria saber, porque eu fiquei sabendo na hora que eu estava na delegacia. Foi revogada dia 8 de dezembro. E eu já tinha renovado, eu já tinha recebido o link do botão do pânico, então eu também não entendi como foi revogada. Sem eu ter sido citada, notificada, alguma coisa assim. Eu também não entendi. 18 e 12, essa medida protetiva que ela tinha teria expirado. De acordo com as informações, ela teria que ter entrado em contato novamente para fazer a renovação dessa medida protetiva, não é, Guilherme? Ela teria que ter feito contato aonde? No juizado da violência doméstica. Ela deveria ter feito contato para renovar. Porque eu não sei por que não renova automaticamente, não é? Deveria renovar automaticamente, né? Enfim. Mas é a lei. Infelizmente, tem algumas brechas na lei que parece que, na maioria dos casos, favorece só o agressor. Na 18 e 12, eu vou continuar com o Pedro Marconi ainda, porque outra revelação terrível que essa mulher faz é com relação à segurança das crianças, Pedro. Ela teme, Buganza, teme pela vida dos próprios filhos. 2 deles estão com o pai, ele que tem a guarda dessas crianças, então ela tem medo de ele fazer uma coisa terrível com essas crianças por conta de toda essa situação. Segundo a própria vítima, o ex-companheiro, ele não tem escrúpulos, é capaz de qualquer coisa. Vamos ver então com mais detalhes essa fala dela em mais um trecho da entrevista feita hoje pelo nosso repórter Wesley Lemos. As crianças estavam com ele, então ele já chegou no local com as crianças. No meu ver, eu acho que ele deixou as crianças no carro e entrou sozinho. Depois as crianças foram entrando. Não vi, mas as crianças, todo dia ele manda perguntando como que eu tô. Mas eu não tenho mais notícia. Não sei aonde estão. Tanto que a informação também que chegou pra mim, que ontem meu pai ligou desesperado pra mim, falando que agora o próximo que ele ia pegar era o meu filho e meu pai. Tenho certeza que se na hora lá do acontecido eu tivesse alguma coisa em mãos e tivesse matado ele, eu teria sido presa. Aí ele vai, ele faz tudo, a polícia tem tudo em mãos e não consegue pegar. Então, tipo, é difícil, né? E agora, se ele aparece lá e me mata? Dele eu não duvido nada. Entendeu? Dele eu não duvido nada. É que nem eu tava falando agora mesmo. Que ele não tem nada a perder. Meus 2 filhos estão com ele. Sabe? O meu medo é ele matar as 2 crianças, se matar.
Você tá me entendendo? Que eu acho que assim, eu não consigo entender. Ele não tem nada pra perder, ele precisa de tratamento. Eu venho, né, me tratando do câncer desde 2020. Apareceu na mama direita e depois apareceu na esquerda, entendeu? Eu tenho o cartão, eu tenho tudo. E ele fala que é mentira, você tá me entendendo? Ele não me deixa em paz, ele mandava mensagem falando que eu era podre porque eu tinha câncer, que eu ia morrer amíngua na rua por causa da minha doença. E agora eu acho que ele quer me colocar como a ruim da história, entendeu? Ó, atenção, vamos voltar a falar sobre esse caso, 18h46. Esse é um dos principais momentos do nosso programa. Atenção para você que está acompanhando o programa a partir de agora. Nós trouxemos um trechinho do relato dessa mulher no início, mas agora a gente vai trazer a reportagem completa. Agora eu tenho mais detalhes sobre esse caso, mas antes eu vou ao vivo com o Pedro Marconi, direto da delegacia de Ibiporã, porque há poucos instantes se apresentou o agressor. Foi até a delegacia dar a versão dele, falar o que aconteceu naquele dia e também conversar, é óbvio, prestar depoimento ao delegado. Os detalhes, Pedro. Vamos lá, Buganza. Então essa mulher, ela foi agredida na segunda-feira no trabalho dela aqui em Ibiporã. Toda a cena de violência foi flagrada por câmeras de segurança, as imagens rodaram todo o país. E aí a Polícia Civil começou a investigar o caso, abriu um inquérito, ouviu a vítima e foi atrás do agressor, o ex-companheiro dela. Os investigadores foram na casa dele por 2 oportunidades em 2 dias diferentes e não encontraram. Hoje, então, o delegado começou a estudar a possibilidade de pedir a prisão preventiva desse homem. Nós divulgamos essa informação com o Wesley Lemos ao vivo no Balanço Geral e após então essa repercussão, o homem veio até aqui, a delegacia de Ibiporã, e se apresentou na companhia de 2 delegadas e também apresentou a versão dele sobre os fatos. Segundo o delegado, o homem disse que discutiu com a ex-companheira por conta da guarda da filha mais nova do casal, uma criança de apenas 5 anos. Ele fez tudo o que fez. O delegado também relatou que esse homem disse que supostamente está arrependido, mas isso não diminui a gravidade do que aconteceu. Ele deverá ser indiciado, a princípio, por 3 crimes: ameaça, lesão corporal e até perseguição. Ele está solto atualmente porque ele saiu do flagrante e a mulher não tinha até então uma medida protetiva válida contra ele, entrou com uma nova agora, mas o delegado não descarta ainda durante esse processo da investigação pedir a prisão preventiva dele. Apesar de estar solto, ele pode ir para a cadeia até antes mesmo do inquérito ser finalizado. E nós conversamos com o delegado de Ibiporã, o doutor Vitor Dutra, agora há pouco. Ele comentou sobre mais detalhes em relação ao que esse homem disse e também o andamento da investigação a partir de agora. Vamos ver. Ele se mostrou arrependido dos fatos, né? Mas existem algumas diligências para serem feitas ainda durante a semana, né? Principalmente o Conselho Tutelar acompanhou algumas situações dessa disputa, dessa briga dele referente às guardas dos filhos. Então, eu estou oficiando amanhã ao Conselho Tutelar, pedindo mais informações aí sobre toda essa discussão que houve, que já vem ocorrendo desde a separação do casal. Além disso, a vítima vai ser novamente ouvida aqui, né, com apoio de uma psicóloga aqui da própria unidade de Ibiporã, no qual vai ser questionado principalmente alguns pontos que ele relata em interrogatório, para que a partir daí e a partir desses outros depoimentos a gente possa concluir a instrução do inquérito e aí eu tomar a decisão sobre o pedido de prisão preventiva, inclusive da conclusão do caso. Obrigado, Pedro, pelas informações. Obrigado, doutor Vitor Dutra, também por atender a nossa equipe. A gente entendendo o que tem de novidade sobre esse caso, eu vou agora para a entrevista completa da vítima. Wesley Lemos, junto com o Leandro Piva, conseguiram entrevistar essa mulher que foi agredida no trabalho. Ela faz várias revelações. Ela conta o que ela passou naquele dia, ela conta como está sendo o dia a dia, o medo que ela tem desse homem e o medo do que ele pode fazer com as crianças, segundo ela. Vamos ver? Reportagem. A brutalidade foi presenciada pelos 2 filhos do casal. Repare que um dos meninos implora para o pai não agredir a mãe. Apesar do apelo, o homem parte para cima da mulher.
Ela leva socos, tapas, é jogada no chão. Mas as marcas da violência extrema vão além do corpo. Os hematomas ficaram nos olhos e nos braços. E na memória estão os momentos de puro desespero. Eu cheguei, a recepcionista já estava recebendo ligação dele. Ele querendo falar comigo e eu falei para a recepcionista, fala que eu estou numa reunião. O que aconteceu? Ele começou a ameaçar a recepcionista, falar que ia lá, que ia quebrar tudo, que eu ia chorar lágrimas de sangue. E ela chegou apavorada na minha sala. O telefone tocou de novo. Eu atendi, porque eu estava resolvendo um problema com um cliente. Era ele. E ele começou a falar que se eu desligasse o telefone, ele ia me matar. Foi aonde, nas filmagens, pode ver que eu saio com o telefone na mão. Por quê? Eu fui passar a chave na porta da clínica, porque eu já imaginava que ele ia lá, entendeu? Para fazer alguma coisa, para estar ligando, eu estava na redondeza. Só que foi questão de eu virar as costas, na filmagem mostra, eu virando as costas, ele já abrindo a porta, que tipo, parecia uma pena, entendeu? Aí ele entrou e já me pegou e aconteceu tudo. Então, ele já estava ameaçando a recepcionista e não era a primeira vez que ele ligava lá ameaçando. Nessa outra imagem é possível perceber a correria dos colegas de trabalho da vítima, que saíram desesperados para pedir ajuda. Mas depois da agressão, o homem conseguiu fugir do local, levando os 2 filhos do casal. Os meninos de 10 e 6 anos não foram mais vistos. A mãe acredita que eles estejam mantidos numa chácara pelo pai. Não vi, mas as crianças, o de 10 anos que me manda mensagem. Todo dia ele manda perguntando como que eu tô, mas eu não tenho mais notícia. Não sabe onde eles estão? Não sei onde estão. Tanto que a informação também que chegou pra mim, que ontem meu pai ligou desesperado pra mim, falando que tinha passado pro meu irmão, que agora o próximo que ele ia pegar era o meu filho e meu pai. A mulher tem 38 anos e o homem 58. Ambos foram casados por 13 anos e, além dos 2 meninos que estão com o pai, tem uma filha de apenas 5 anos que está com a vítima. O relacionamento conturbado chegou ao fim em 2019, mas os problemas teriam começado bem antes. Ameaças graves e agressões. Agressões eu sofro desde 2013, né, que foi logo que a minha mãe morreu. E meu filho foi crescendo e eu fui vendo que poderia se tornar algo pior. E para as crianças pequenas já estava se tornando uma coisa normal, ver o pai batendo, xingando. Então, quando ele me bateu, eu liguei para a polícia. Essa não foi a primeira vez que a situação chegou ao extremo. Quando ela decidiu terminar a relação, o marido a agrediu e chegou a ser preso. Ela obteve uma medida protetiva na justiça, mas foi surpreendida ao saber que foi revogada em dezembro do ano passado. E eu já tinha renovado, eu já tinha recebido o link do botão do pânico, então eu também não entendi como foi revogada, sem eu ter sido citada, notificada, alguma coisa assim. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e o delegado estuda por qual crime o homem deve responder. Como aconteceu na frente dos filhos, o caso é considerado ainda mais grave. Acredito que durante a instrução do processo, lá já na justiça, né, a juíza vai levar em conta, sim, essa situação do filho ter presenciado toda essa... 18h54. A gente vai seguir acompanhando esse caso, trazendo mais informações de tudo que aconteceu, não é? E é claro que é um caso extremamente delicado. É um caso que envolve um ex-companheiro que agride uma mulher de forma brutal, que tem filhos envolvidos. E nesse momento, o porquê, de acordo com o delegado, ele ainda não foi preso. Ele não foi preso porque ele tem a guarda de alguns filhos, alega isso. A medida protetiva da mulher teria expirado quando ele vai até o local e ele foge do flagrante, ele se apresenta depois do flagrante. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto porque o delegado não descarta ainda pedir a prisão. Não está descartado isso. E só para fechar o assunto, por que vocês não estão mostrando o rosto desse rapaz? Me perguntaram mais de uma vez, esse homem. Porque se a gente mostra o rosto dele, nós identificamos a vítima e identificamos as crianças. Nesse momento, a vítima não quer ser identificada, vai ainda ser muito pior se ela for identificada, não é? Vai constranger muito mais.
E as crianças também não podem ser identificadas nesse momento. Por isso que nós não mostramos o rosto do agressor.